Olá, alunos do segundo ano. Então, hoje iniciamos o Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Você vai separar seu material, então vai acompanhar essa videoaula. Nós temos aqui como eixo temático a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Você vai marcar essa parte em cor diferente ou vai escrever no seu caderno e assim também colocar a data de realização da atividade. Nós vamos seguir aqui com as atividades, então vamos na leitura. A literatura produzida por escritores e escritoras negras pode vir a apresentar uma especificidade se considerarmos sua produção como uma representação da identidade desses sujeitos que apresentam os seus contextos de produção, bem como suas trajetórias pessoais e coletivas, a representação de uma comunidade negra em luta por conquista e manutenção de direitos, além de um recorte interessante na produção literária brasileira, cujos cânones são parte de um modelo étnico, normativo e padrão da sociedade brasileira. Então, aqui nós temos a atividade número 1, ao ler a poesia abaixo, reflita sobre como ela apresenta momentos históricos sobre a vida de mulheres e tente responder às questões a seguir. Então, nós vamos acompanhar aqui um vídeo que vai mostrar aí esse poema Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas e engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, após acompanhar esse poema, nós vamos aqui na leitura. Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Quais são os lugares habitados pelas vozes mulheres no poema de Conceição Evaristo? Então, nós temos uma sequência aqui, autora, mãe, filha, avó e bisavó. Recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas e caladas, ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas, ecoou criança nos porões do navio, ecoa versos perplexos com rimas de sangue, ecoou obediência aos brancos donos. Então, você vai voltar aqui no poema para responder essas questões. Continuando aqui, nós temos para saber mais sujeitos dessa literatura. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma escritora brasileira. Ela nasceu em uma família humilde e a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma universitário. Ajudava sua mãe, a sua tia, com lavagem de roupas e as entregas, enquanto estudava. É uma grande expoente da literatura contemporânea, romancista, poeta e contista, homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti 2019 e vencedora do Prêmio Jabuti 2015. Além disso, Conceição Evaristo também é pesquisadora na área de literatura comparada e trabalhou como professora na rede pública fluminense.
Suas obras, cuja matéria-prima literária é a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades sociais e raciais, no caso, né, não sociais, brasileiras, misturando realidade e ficção. Seus textos são valorosos, retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos portugueses durante os séculos, em que perdurou o tráfico escravista e por suas consequências na sociedade brasileira. Então, aqui uma observação, não é, sobre a vida de Maria da Conceição Evaristo de Brito. No caso, temos a questão número 2, pensando em como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer, apresentamos duas poesias que conversam entre si, marcando olhares distintos de uma mesma situação, em função da diferença do pertencimento étnico dos autores. Perceba a ironia contida nos textos em diálogo. Então, nós temos o primeiro, Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Então, aqui nós observamos a questão da ironia, que é quando eu quero, né, destacar alguma ideia de uma forma mais sutil, digamos assim. Então, vamos aqui no segundo texto, o que não dizia o poeminha do Manuel. Irene preta, boa Irene no amor, mas nem sempre Irene está de bom humor. Se existisse mesmo o céu, imagino Irene à porta, pela entrada de serviço, dia São Pedro, dedo em riste. Pro inferno, seu racista, ela corta. Irene não dá bandeira, ela não é de brincadeira. Então aqui, né, nós temos uma ideia sobre a reflexão sobre os textos. É importante saber que a poética é uma forma de narração do mundo, mas também é, talvez acima de tudo, uma revelação do desejo utópico de construir um outro mundo. Se narramos o mundo através da poética, mas ao mesmo tempo almejamos outro, estamos desvelando o nosso descontentamento com este mundo presente. Queremos transgredir a ordem estabelecida. Não queremos mais olhar no espelho comum. Modificamos assim a visão através do espelho da paródia. Então, a letra A, quais diferenças você consegue perceber entre os dois poemas quanto à linguagem utilizada? Então, você vai observar como que foi aí colocada a ideia em Irene no céu e também aqui no outro poema, que não dizia o poeminha do Manuel. Você também, né, pode destacar alguns trechos e trazer aí para essa questão. Letra B. Márcio Barbosa utiliza-se da poesia para dar um recado de toda a população negra a São Pedro. Qual é esse recado? Então, você vai voltar aqui no poema 2, vai fazer a leitura novamente e vai observar aí esse recado. Você pode trazer esse trecho e também fazer o comentário. Letra C. Você sabe quem foi Manuel Bandeira? Cite pelo menos 3 livros que ele escreveu. Eu vou trazer aqui um site para você saber mais sobre Manuel Bandeira e escrever na sua resposta. Eu estou no site Wikipédia, então vamos fazer a leitura. Manuel Carneiro de Souza Bandeira, filho, né, foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. É considerado como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil. Seus poemas, ou no caso o seu poema, Os Sapos, foi o abre-alas da Semana de Arte Moderna, juntamente com escritores como João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freire, Clarice Lispector e Joaquim Cardoso, entre outros. Representa o melhor da população literária do estado de Pernambuco. Então, você pode colocar no pause, né, o seu vídeo e copiar essa resposta. Agora, as obras. Nós temos aqui A Cinza das Horas, Carnaval, O Ritmo Dissoluto, Libertinagem, até uma obra que cai bastante nos vestibulares.
ok? Você pode colocar essas obras para assim sua resposta ficar completa. Voltamos aqui no material, letra D. Márcio Barbosa publicou seu texto como parte de uma coletânea de poemas do grupo Quilombo Hoje, que atuava em São Paulo nos anos de 1990 e 2000, primeira década. No caso aqui está abordando, né, que esse texto, né, a qual nós fizemos a leitura, ele foi aí divulgado, né, publicado nessa coletânea. No caso, nós temos a questão: busque saber mais detalhes sobre a atuação desse coletivo e responda em que medida a poesia e a literatura tornam-se instrumento através do qual compreendemos melhor a nós mesmos e ao outro. Também vou trazer um site aqui para você pensar um pouquinho nessa resposta. Então, temos aqui, não é, o site Wikipédia, que fala o seguinte: a poesia ou texto lírico é uma das 7 artes tradicionais, pela qual a linguagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos, ou seja, ela retrata algo em que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor como a do leitor. Poesia, segundo o modo comum de falar, quer dizer duas coisas: a arte que a ensina, e a obra feita com a arte. A arte é a poesia, a obra poema, o poeta, o artifício, né? O sentido da mensagem poética também pode ser, ainda que seja de forma estética, a definir de um texto como poético. Então, aqui há várias questões aí que você pode colocar na sua resposta, mas assim, vai pensando em algumas coisas aí da sua vida, né? De acordo com o que você estudou. Nós temos a letra E, última questão. Você concorda que a poesia só existe a partir do momento que utiliza como matéria-prima as vivências e convivências fundamentais de cada um de nós? Você concorda, sim ou não? Por quê? Tente responder de uma forma completa, não é? Pesquise algumas questões que você achar pertinente, tá ok? E nesse caso nós vamos finalizando a nossa aula, não é? Tenha aí uma boa semana e um grande abraço.